Olá pessoal, Deus abençoe, que bom ter você aqui com a gente em mais um da Resenha com Champions. E hoje a gente está recebendo uma judoca, uma promessa, uma realidade, Kailane Cardoso. Kai, que prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá um pouco tímida? Tô, um pouquinho. Vai dar certo. Vai dar certo. Bom, você que talvez está nos vendo aí pela primeira vez, a gente está fazendo esse podcast de comemoração de 10 anos do Champions, que é o Ministério de Esportes aqui da nossa Lagoinha. E a gente realmente está aí durante as semanas recebendo tantas pessoas especiais, atletas, pessoas que trabalham com esporte, pessoas que têm uma história tão linda no esporte. E a Kai está começando a construir uma história linda no esporte, né, Kai? Sim. Kai, então a gente queria saber um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história, a sua vida com Deus. Eu queria já começar perguntando assim, como que o judô começou na sua vida? O judô começou quando eu tinha 3 anos. Na verdade, 3? Eu comecei fazendo balé, porque eu tinha um probleminha de saúde. E aí o médico falou que eu tinha que fazer algum esporte, né? E aí eu fui pro balé, o sonho de toda mãe, né? Colocar a filha no balé. E eu fui, mas eu não gostei nem um pouquinho de fazer balé. Eu achava chato, eu ficava longe da minha mãe. Então eu falei, não gosto não. E aí tinha umas vizinhas minhas que faziam judô. E aí eu fui lá ver e gostei muito. Eram novinhas como você? Não, elas eram um pouquinho mais velhas. Elas tinham uns 7, 8 Entendi. anos por aí, eu tinha 3. Uau. Aí eu comecei a fazer balé, só tinha menino pra treinar, eu bati em todos os meninos. Ah, é mesmo? Sim, eu adorava. Gostei desde o início, assim, eu me apaixonei pelo judô. E sempre tive apoio da minha mãe e do meu pai desde pequenininha, então o caminho foi longo. Bom demais. E aí começou, e você é de qual cidade? Eu sou de São Vicente, do litoral de São Paulo. De São Paulo, então na sua cidade. Sim. E desde o início, então, como que foi essa saída do balé pro judô, assim, com relação aos seus pais? Te apoiaram? Como que foi o início? Você lembra disso? Eles me apoiaram muito, assim, eles sempre contam pra mim como foi, né, essa transição minha do balé pro judô. Mas eu já fui logo pra primeira competição e minha mãe ficou com medo. Meu pai ficou com medo por ser uma arte marcial, uma luta. Menina mais delicadinha. Aham. Mas não foi assim, não foi desse jeito, né? Eu fui e competi com os meninos e ganhei a competição. Deu cor nos meninos? Bati em todos os meninos nas lutas lá da primeira Você competição. se machucou lutando? Já, bastante. É mesmo? Uhum. Qual que foi, assim, aquilo que você mais... A mais séria foi quando eu quebrei o punho, em 2016, por aí. Eu tava no último ano de categoria, que é o ano principal, assim, o auge, né? De da nossa transição ali pro Sim. adulto, né? E eu me machuquei no início do ano. E aí eu achei que não ia mais pra nenhuma competição. Me recuperei em 2 meses. Fui campeã da primeira competição. E depois fui pro Pan-Americano e fui campeã também. Que coisa No boa. mesmo ano. Foi um ano de superação. E depois que você saiu de São Paulo, o primeiro clube que você representa é o Minas ou teve algum outro? Eu, desde o início, eu participei de várias escolinhas até encontrar a minha academia, que eu fiquei 10 anos lá. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. E depois de São Paulo, já vim direto pro Minas, que foi... Eu sempre procurei ter um clube, né? Porque é a melhor estrutura que tem. Chega uma hora que você precisa de uma estrutura muito boa para as viagens. E eu fui chamada para vir pro Minas, em 2022. E como que é, assim, para você ser chamada pelo Minas, trabalhar no Minas, um clube com estrutura enorme, maravilhosa, equipe médica, equipe interdisciplinar, enfim, como que foi para você, assim, ser chamada e também trabalhar aqui no Minas, perto de grandes referências, não é? Sim. Eu vim pra cá fazer o teste em 2020 e passei. Foi uma semana, assim, muito incrível na minha vida. Meus olhos abriram muito, eu vi as pessoas mais velhas lutando, aquele pessoal que já tinha ido para as Olimpíadas, Legal. campeões brasileiros sênior. Então eu fiquei totalmente encantada, né, com a estrutura do clube. Sabe que eu também foi mais ou menos assim, mas só que meu foi lá em 2009. Em dezembro de 2009 eu vim fazer um teste no Minas. E aí aqui no Minas eu passei por essa semana de testes, aí foi aprovado, que eu joguei no Minas quase 10 anos. Mas realmente essa coisa assim da gente que não tá tão acostumado, não é assim, bem do interior, de outra cidade, aí você olha do lado assim, eu me lembro que na época jogava aqui o André Heller, André Nascimento, Marcelinho, grandes nomes do vôlei, e o meu Deus do céu, o Henrique, e aí isso inspira a gente pra caramba, né? Muito. E como que foi essa semana aí? Você olhava assim, quem que mais te chamou a atenção assim dessa galera, você lembra? A que mais me chamou a atenção foi a Milena, porque eu sabia que ela era irmã da Mariana Silva, Aham. e eu lutei com ela.
Legal. E eu gostei muito, eu apanhei bastante, mas também consegui jogar ela. Muito bom. E daquele dia ali, eu falei pra minha mãe que eu queria muito ficar ali, que eu realmente sabia que ali era meu lugar. Legal. Por conta que também o clube é uma família, né? Aqui em Minas eu sinto isso, que são muito família. Diariamente você tem pessoas que estão te ajudando, fora a estrutura de clube, eles são bem carinhosos, assim. Então, daquele dia ali eu falei, é aqui mesmo. Legal. Aí, em 2021, eu vim pro clube e só cresci. E, Kai, hoje, assim, a gente observa você uma mulher já, não é? Devota ao Senhor, entregue ao Senhor, uma garota que ama Jesus, uma garota que se posiciona, né, nas redes sociais, na sua vida. E como que começou, assim, a sua vida com Deus? Eu comecei a ir para uma célula, eu tinha 8 anos, com a minha vizinha. E aí depois ela me chamou para ir pro culto, eu fui pro culto. Aí logo em seguida meus pais foram, que aí é quando você tem realmente esse apoio, né? Quando a família Então, tá indo primeiro junto. foi você e depois seus pais. Foi meus pais depois. Olha só, você que começou tudo. Foi. Coisa boa. Aí eles foram comigo, e aí eu comecei a gostar muito. Quando eu era mais novinha, eu dançava na igreja, então eu era apaixonada em dançar. Legal. Sempre participei de todas as apresentações, participava de tudo, assim, da igreja. E quando a gente é criança também tem a escolinha, né? A gente se diverte bastante. Então tudo aquilo ali fez eu me encantar muito. A palavra do Senhor, assim, desde pequena, sempre me encantou. Eu sempre fui muito devota a Deus. Sempre tive muito esse carinho pelo amor dele pela minha vida, sabe? Pelo propósito que ele me deu desde pequenininha. Então eu sempre tive esse reconhecimento. E aí eu vim para Minas e eu percebi o quanto eu alcançava as pessoas, sabe? Longe de onde eu morava. Então eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Legal. E enquanto eu não tinha achado nenhuma igreja aqui, eu comecei a fazer isso. Então, assim, eu vi que as pessoas eram realmente tocadas pela palavra de Deus e que eu poderia ser um instrumento, né, dele Coisa boa. no esporte. Inclusive, eu tive o privilégio de batizar seu pai. Sim, Não foi? foi muito legal. verdade. Foi um dia muito especial. Você lembra o dia exato? Foi em março. Foi, Dia. foi mesmo, não vou me lembrar. Lembra, mãe? 20 de março. 20 de março. Muito bem. Foi. Então, que alegria pra mim, eu via vocês duas lá com os olhinhos cheios de Chorei muito, eu lágrimas, chorei não é? muito. E que coisa boa. Sim. Então, começou de você essa coisa de trazê-los para a igreja, dessa convivência com o Senhor, desse relacionamento com Deus. E aí, hoje, você, de fato, tem usado as suas redes sociais para isso também, né, Kai? E como que é essa construção de conteúdo, de vídeos, de devocionais? Porque é uma rotina pesada para você. Você tem muitas horas por dia, mas eu vejo que sempre você gosta de falar um pouquinho, trazer uma mensagem de esperança, de fé. Fala pra gente aí, como que começou isso e que hora que você faz isso? A rotina de atleta realmente é muito pesada, mas da mesma forma que eu tiro para fazer o meu devocional, eu tiro isso também para ajudar as pessoas, né? Eu sinto que é o meu papel e que eu posso transformar vidas através do Senhor na área esportiva. E eu sempre tiro um tempinho, assim, eu sempre faço minha ordem das minhas postagens, são 2 fotos e uma palavra. Então fica tudo organizadinho. Entendi. Você gosta, então, do feed organizado. Eu deixo organizadinho. Legal. E aí eu sempre posto uma palavra. E às vezes, quando, por exemplo, tô no avião, aí eu não consigo gravar. Aí eu vou e faço no aplicativo tudo bonitinho, assim, escrito, porque eu não tô conseguindo falar. Mas quando eu tenho sempre tempo, eu gravo o vídeo. Legal. E eu também tenho um grupo, né, no meu Instagram, que é o Sou Filho. E hoje a gente tem cerca de umas 100 pessoas. E aí eu sempre faço devocional, coloco um devocional lá Legal, isso eu não diário. sabia, não. E todo dia você faz isso? Uhum, sempre quando eu posso. Às vezes eu não consigo fazer todos os dias. Mas quando eu faço ali, eu monto alguma coisinha e cara. coloco. Que legal. E com qual foi a idade, assim, que você teve a sua primeira convocação para a seleção? A minha primeira convocação eu tinha 12 anos. Foi em 2016, no ano em que eu me machuquei. Do punho? No punho. Isso. E aí você estava com quantos anos? 12. 12 anos. Aí eu fui campeã pan-americana. Muito bom. E, Kai, assim, eu acho que eu já sei a resposta, mas qual que é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho é ser campeã olímpica. Mas eu sei que quando eu for campeã olímpica, não é só ser campeã olímpica. Eu vou realizar o sonho, acho que de Deus pra minha vida. Então, não é só ser campeã olímpica, é as coisas que eu vou realizar desde pequena, vai ser ali. Uma construção, né? Sim. E como se a medalha olímpica fosse a cerejinha do bolo, assim, Sim. né?
E é legal. Bom, a gente está gravando essa conversa nossa aqui antes das Olimpíadas de Paris, né? E a Kai vai participar, assim, de uma experiência olímpica feita pelo COB, não é? São poucos atletas, 12, se não me engano. 12 atletas foram selecionados para ter uma vivência olímpica. Atletas que têm aí um potencial, algo aí, para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, que vai ser em Los Angeles 2028. Sim. Então é uma responsa, hein? E a Kai foi, de fato, escolhida. Você é a única do judô ou tem outra judô? Sou a única do judô. Olha só que privilégio, Kai. Então, certamente vocês vão ver esse bate-papo nosso depois que você já tiver passado por essa experiência. Mas como ainda não passou, conta aí como que você recebeu essa notícia, que eu tenho outros amigos assim que também foram selecionados, ficaram tão felizes, honrados. Eu quero saber aí de você, como que foi receber esse convite do Comitê Olímpico do Brasil para ter essa experiência olímpica lá em Paris. Foi totalmente... Não sabia. Eu não sabia que eu ia receber, eu não imaginei. Eu achei que ia acontecer uma coisa, que eu ia ir como atleta de apoio, e depois da competição que eu tava lutando no europeu, eu fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz com a medalha. E o sensei veio me contar, ele falou, Kai, eu tenho uma surpresa pra você. Ele falou, mas eu vou te contar depois. Eu falei, não dá. Eu sou ansiosa. Não sei como, conta pra mim, por favor. Aí ele foi e falou, vou te mostrar só a reportagem. Aí tava meu nome lá como 12 atletas selecionados para a vivência olímpica, mas eu não tinha entendido muito. Mas ao mesmo tempo que eu não tinha entendido o que ia acontecer, eu sabia. Então eu já fiquei toda emocionada, assim, já chorei. Aí quando eu cheguei no hotel, teve uma reunião com a seleção, né? E com o COB. E já tava virtual, assim, tudo ligado. E quando eu cheguei no hotel com a minha medalha, já tava lá. Aí eu sentei, e aí a Rebeca Andrade e a Luana, do boxe, que foi campeã olímpica, acho que elas fizeram um convite pra mim, me convocaram. Uau! Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Você aceitou, será? Eu chorei só. Não sabia falar nada. Eu só chorava. E falava, obrigado. O vídeo só tem obrigado e eu chorando. Foi muito emocionante, assim. Eu não imaginei que eu teria essa oportunidade, né? Às vezes a gente acredita no nosso potencial, mas não sabe quão grande é o nosso potencial, né? Quantas pessoas acreditam em nós. E essa chance que eu tive de um projeto para 2028, né? Só fez eu acreditar cada vez mais no sonho. Acendeu mais uma vez a chama aí, falou, é possível. Com certeza. Você vai estar com seus 24 anos, né? No auge aí de um atleta de judô, não é? Assim, não vai estar tão novinha. Também já vai ter passado por experiências. Sim. Qual que é o seu peso? Eu sou menos 70 quilos. Menos 70. Categoria médio. E qual que é a sua expectativa dessa experiência olímpica lá? O que você quer chegar lá e falar, meu Deus, isso eu quero muito conhecer, isso eu quero muito fazer, eu quero muito ver tal coisa. O que você quer sentir ali em Paris como torcedora? Para, se Deus quiser, daqui 4 anos você tá ali nos tatames de Los Angeles. Hoje eu recebi a notícia de que eu vou assistir o Por Equipes. Do judô. Que legal. E eu quero, assim, sentir, né, realmente a energia que tem aquele local. O que eles fazem, como eles agem, né? Ver tudo. Tudo que eu puder absorver ali do ambiente competitivo, para que não seja uma surpresa quando eu for, né? Eu já saber como que é ali a organização, tudo. Eu acho que isso é muito importante, porque é uma competição que acontece a cada 4 anos, né? E que o atleta se dedica, não é só 4 anos. A vida inteira. A vida inteira para aquilo ali. Então, é muito importante ter essa principal... Para mim, esse é o principal objetivo ali. Mas eu acho que quando eu não consigo nem imaginar qual vai ser minha reação na hora que eu pisar na Vila Olímpica. Eu não tenho noção do que eu vou sentir. Os olhos estão lacrimeando de novo. Eu não consigo imaginar qual vai ser minha sensação. Não tenho noção. Eu quero só sentir na hora. Que legal. Desfrutar disso, né? Sim, com certeza. Kai, e hoje, assim, qual que é a sua maior referência no judô? Você fala assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa que eu, assim, me inspiro, gosto. Tem alguém? Tem. Eu gosto muito da Mayra Aguiar, que é do menos 78. Eu acho que ela é uma atleta incrível. Não só atleta, mas uma pessoa. Foi medalhista olímpica? Sim, ela é 3 vezes medalhista olímpica. 3 vezes? Uau! Sim. É a maior atleta que tem... É a atleta que mais tem medalhas em Olimpíadas. Assim, hoje, de judô. Ela tem um relacionamento com o Léo? Sim. Não é? O Léo que participou do Champions muitas vezes. Lá atrás. O Léo era novinho aqui, mas a Mayra ainda não tive o privilégio de conhecer.
Mas estamos na torcida, hein? Sim, com Não é? certeza. Então, eu acho que ela é incrível, assim, ela já me ajudou quando eu era mais novinha. Teve uma competição que eu não tinha kimono pra lutar. E ela me deu um kimono pra mim competir. legal. Então, eu já tenho uma admiração pelo judô dela, mas pela vida, pelo jeito, pessoa. pela pessoa. Pô, é legal você ter falado dessa questão do kimono aí. Pra você, assim, que veio de fora, hoje você vive uma realidade diferente no Minas, mas questão de investimento, assim, no esporte, no judô especificamente, você que já teve uma vivência em escolinhas, em academias, como que você acha, assim, que é de fato visto o judô no Brasil, principalmente nas cidades que talvez não tem tanto investimento para as pessoas que sonham, para os atletas aí novinhos que querem estar onde você está, porque afinal de contas você conseguiu, Sim. você veio de lá, não é? Uhum. Mas como que você vê isso, a questão do investimento, enfim, do dia a dia nessas escolinhas de judô, nessas academias? Sim. A minha realidade foi bem difícil, né? Quando eu fui pro meu campeonato, quando eu tinha uns 13 anos, foi quando eu consegui um apoio de verdade. Então, antes disso, até agora, é muito difícil, porque o judô não é um esporte que é tão investido assim como outros, né? Que são muito maiores, muito mais televisionados do que o judô. E não é só o judô, tem esportes que eu acho que é até menos que o judô, né? Sim, O certamente. judô, hoje em dia, ele já é um pouco mais visto. Tanto que é o esporte que mais traz medalha olímpica, né? Sim. E às vezes é um pouquinho esquecido. E se hoje, quando a gente tá na seleção, já é difícil, imagina antes. Então é muito patrocínio, Aham. vender muito doce na rua, muita rifa. Às vezes até existem alguns projetos, né, de escolinha que ajudam em algumas viagens, em algumas competições, mas o custo é muito alto. O kimono hoje, um kimono pra mim hoje é uns 2.500 por aí. Kimono. E aí a gente precisa de 2 e uma faixa. Então, uns 5 Aquele mil. kimono ali, É. R$ 2.000. 2.000, mas a faixa é Meu 1.000. Deus. Mas vocês treinam com o mesmo que vocês Não, lutam, não? por conta disso mesmo. Às vezes encolhe, o kimono encolhe um pouquinho. Aí acaba que a gente usa esses que não dá mais pra competir pra treinar. Mas tem que ter sempre um específico, certinho, na medida, tudo certo. Porque senão, não luta. Meu Deus, eu não sabia que era tão caro. É caro. E você tem que ter o azul e o branco. O azul e o branco. E o azul é mais caro. É mesmo? É. Isso, por exemplo, é uma responsabilidade do atleta e não do Do clube? atleta. Do atleta. É. Geralmente é do atleta. Às vezes é raro os clubes que dão algum kimono, né? Que eles já dão um apoio mensal e de viagens, né? Sim, sim. Então fica muito mais caro se dar um kimono pra cada atleta. São Sim. 30 atletas. Então fica muito Não caro. tinha noção disso. Realmente é caro o negócio. Aí mais a misericórdia. taxa de inscrição, quando a gente é novinho. Aham. Aí antes a gente pagava uns R$ 60 da taxa de inscrição lá em São Paulo. Hoje não imagino quanto deve estar. Deve estar uns 150. Pra você ir até São Paulo tem um ônibus. Sim. É um custo muito alto. Então, às vezes, sempre tem alguma rifa dentro do É clube. importante, assim, tipo, nesse ano olímpico, assim, a gente voltar os nossos olhos, de fato, para esse investimento. Porque, assim, o Brasil é um país tão grande, um país que a gente tem tantas pessoas, assim, talentosas em todos os esportes, em todos, né? E, às vezes, os nossos olhos, eles se voltam a alguns esportes muito específicos, né? E como você mesmo acabou de falar, o esporte talvez que mais traz medalhas olímpicas para o Brasil é o judô, não é? Então, de fato, assim, é até motivo de oração mesmo, Sim. né? Para que as pessoas abram os olhos, grandes empresários, pessoas ligadas até à própria igreja, de investir em atletas que são da igreja, né? Para que o atleta também entenda que ele é um atleta, mas além de atleta, ele é um missionário, porque afinal de contas ele está indo levando uma missão que é maior do que ele, não é? Então, é realmente um desafio que a gente tem, né? Mas eu acredito que anos olímpicos, sempre os olhos eles se abrem um pouco mais. Sim. E a cada ano olímpico isso vai melhorando um pouquinho. Mas precisamos melhorar muito, muito, muito ainda. Bom, Kai, qual que assim, é o seu maior testemunho de fé? Tem algum que você fala, que você pode compartilhar com a gente? Você fala, cara, Pedro, esse é um testemunho assim muito especial, muito precioso que eu queria compartilhar. Tem algum? O meu maior testemunho, eu acho, assim, na vida de atleta, foi quando eu vim pra Minas. Foi uma transição muito difícil. Aconteceu muita coisa na minha casa, na minha família, né? Eu perdi minha avó um dia antes de me mudar pra Minas. A gente veio pra cá, assim, foi um presente de Deus, sabe? A gente sabe que se estivesse lá ia ser um pouco mais difícil do que aqui.
pra acontecer tudo aquilo. Então a gente veio pra cá, mudou a nossa vida. Veio eu, minha mãe, meu pai e minha cachorrinha. Veio todo mundo acreditando no meu sonho. E quando chegou aqui, teve outro problema, que a moça disse que ia alugar o apartamento pra gente. E do nada ela mandou a gente sair do apartamento. A gente não tinha dinheiro, porque meu pai tinha sido mandado embora. Aí ele veio pra cá também, e aí a gente não tinha mais onde morar. Aí achamos um outro apartamento, que foi a Laiana, as meninas do Minas, que ajudaram a gente. Aí a gente guardou as coisas na casa delas. E eu vim treinar. E quando eu saí do treino, minha mãe tava na esquina do Minas com a minha cachorra e a roupa, as nossas roupas. Porque a gente não tinha pra onde ir. Foi o maior testemunho. E eu pedi pra ir embora, eu fiquei com muito medo, eu fiquei assustada. Mas e aí, nesse dia, onde que vocês foram dormir? Como foi? Meu pai tinha sido mandado embora e como ele tinha feito um empréstimo pro enterro da minha avó, ele não sobrou acho que R$300. E aí ele deu os R$300, minha mãe alugou um Airbnb e as coisas foram se resolvendo. Meu Deus. Então foi com emoção a sua chegada Foi com aqui. emoção. E eu quis ir embora, queria voltar pra minha casa. Passando também pelo luto. Sim, pelo luto, tudo no mesmo tempo, no mesmo momento, assim, aconteceu tudo isso. Mas minha mãe falou pra mim continuar, né, pra mim não desistir. Eu chorava todo dia no treino, não tava entendendo o que tava acontecendo, por que eu tinha vindo. Mas um ano depois eu descobri por que eu tinha. Valeu a pena. Valeu a pena. Kai, e você, apesar de ser nova, 20 anos aí, o seu passaporte é bem carimbado, Nossa, né? cheio de carimbo. Você gosta disso, é muito Gosto, bom, né? aham. E qual desses países, assim, mais te chamou a atenção com relação à cultura, comida? Teve algum que você falou assim, nossa, Pedro, isso é muito diferente. Nossa, foi incrível quando fui pro Japão. Japão, legal. Fui 2 vezes, e as 2 vezes foram incríveis, assim. Eu descobri coisas que eu não tinha visto na primeira, eu vi no segundo. Legal. É muito legal a cultura e o judô vem do Japão. Sim. Então a gente treina na primeira academia lá, fizemos o treinamento na primeira academia, são 7 andares só de judô. Os japoneses, assim, ali, você via eles fora, mas também via dentro do tatame. Legal. E você via os primeiros senseis, assim, nossa, é muito incrível. Quando a gente saía do treino, a gente podia passear um pouquinho, conhecer um pouco da cultura. Aí tinha os jantares, o almoço, assim, tudo muito incrível. E lá também tem as primeiras fábricas, né, de kimono. Então a gente ia todos os dias ver os kimonos, as coisas, muito Lá não legal. era mais barato, não? Era mais barato. Esse é de lá, do Japão. Muito bom. Vai, Japão. O Japão. É meu kimono favorito. Ele é Muito meu xodó. bom, muito bom. Sim, Coisa de lá. boa. E aí, muito legal lá, muito incrível. Mas, assim, uma comida, assim, muito diferente que você experimentou lá. Teve? Ah, a gente come aqui no Brasil, né? Mas é totalmente diferente o gosto. Não, mas não teve nada mais exótico, assim. Eu não tenho coragem. Não, eu também não, cara. Estamos juntos nessa. Aí a gente viu uns negocinhos lá, falei, não. Eu também só fico vendo. Eu também sou Agora, mais mais estranho tradicional. que eu comi foi agora na Rússia. Eu comi carne de cavalo. Eu não de cavalo? sabia que era carne de cavalo. Mas não era bom? Era, comi agora também carne de coelho, tadinho do coelho. Ah, tadinho dos boi também. Das galinhas, Ah, dos mas imagina o frangos, coelhinho do peixe. branquinho. Eu vi o coelho branco no prato. Ah. Bom, Kai, pra gente já começar aí, ir pro nosso encerramento aqui do nosso bate-papo, eu queria que você falasse, assim, da importância que você vê de ministérios como Champions na vida do atleta, no dia a dia, porque você está aqui em Belo Horizonte, que é um privilégio para nós, e também é algo bom para você, porque o Champions está aqui, então a gente se reúne às segundas-feiras, a gente está vendo cada vez mais judocas, não é? Tanta gente assim do vôlei, do judô, do basquete. Mas para você, como atleta, qual é a importância desse ministério? Eu acho que o ministério, né, assim, ao todo do Senhor é muito bom. A gente estar aqui convivendo com Deus, né, tendo comunhão, né, mas a gente como atleta é muito importante ter uma célula como o Champions. Por quê? Eu acho que a gente vive uma coisa muito diferente, que não é igual às outras pessoas. Por exemplo, se você for para a faculdade, não são as mesmas pessoas, não tem o mesmo convívio, os mesmos pensamentos. E quando a gente vem para a célula aqui, a gente encontra pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que é chegar e almejar os mesmos sonhos, e principalmente falando da palavra do Senhor. E quando a gente fala, por exemplo, o que aconteceu na sua semana, e você vê que não é só você, por exemplo, se lesionou, ou que fez um treino ruim, tem outros também, e aquilo te motiva. Então, é muito importante, eu acho que levar esse nome, o esporte precisa de cada vez mais pessoas que levam
a palavra do Senhor, né? Que exaltam e que dê a honra e a glória a Ele a todo instante. Então, é muito importante. Bom, então pra gente encerrar, eu queria fazer um... Eu tô chamando de bate-bola, mas com você eu não sei se seria um bate-bola, se seria um ipom, um negócio assim, mas é lá e cá, tá bom? Eu quero falar com você uma palavra e você também tem que me responder com uma palavra. Então, por exemplo, sonho, Olimpíada, um exemplo, ok? Então vamos nessa. Judô. E bom. Fé. Vou falar o livro de Mateus pra mim. Boa. Sonho. Olimpíadas. Medo. Nossa. Medo. A Amandinha respondeu barata. Medo. Eu tenho medo de... Nossa, Jesus. Eu tenho medo. Meu verdadeiro medo é não levar a palavra de Deus pro resto da minha vida, assim, sabe? Tenho medo disso. Minas. Minha paixão. Olimpíadas. Medalha de ouro. Muito bom. Família. É meu tudo, minha base. Igreja. Seria minha base também. Realização. Realização. Acho que minha realização seria minha realização seria quando não ser só campeã olímpica, mas trazer tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu vivi para outras pessoas. Deixar um legado. Deixar um legado. Isso. E a última, Jesus. Meu amor. Boa. Kai, coisa boa. Esse Muito papo obrigada. nosso. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que você seja muito feliz, usada pelo Senhor dentro dos tatames, nas redes sociais, nos países que você estiver viajando. Que você tenha essa consciência de que você é, de fato, uma missionária. Você tem uma missão por detrás daquele kimono caro ali, não é? Bate um coração assim, que queima por Jesus. E que todas as pessoas possam ver isso em você. Tá bom? Amém. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe muito os seus próximos passos. Amém. E Los Angeles está chegando, hein? Tá chegando. Tá logo ali. Tá. Pessoal, Deus abençoe vocês. Que bom que você ficou com a gente até agora. E semana que vem tem mais, hein? Na Resenha com Champions volta na semana que vem. Deus te abençoe. Valeu!